Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 4 pontos principais para pregar o evangelho. Qual que é o melhor momento para falar de Deus? Quais as melhores palavras que eu posso usar, que eu posso pronunciar? É o como que eu devo agir quando eu for falar do evangelho, quando eu for falar de Deus para alguém. Vou fazer uma pergunta: se você fosse acusado de ser um cristão, será que haveria prova suficiente para te condenarem? Reflita nisso. Se você fosse acusado de ser cristão, será que haveria provas suficientes para te condenarem? Onde que você quer chegar? Será que pelas suas atitudes as pessoas olham para você e falam: ó, esse dali é um cristão? Ou será que as pessoas olham e falam: ó, não quero nem andar perto daquela pessoa ali porque é tão sem graça? A gente precisa entender o que é cristão. Ser cristão é ser reconhecido tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. As pessoas elas podem até se incomodar com você, mas elas vão perceber que você é diferente e também vão criar uma curiosidade para te conhecer. Ser cristão não é ser chato, não é se afastar de todo mundo. Ou seja, é errado ter pessoas que não são cristãs na minha vida, na minha zona de amizade. Não é errado. Errado é você não ser um cristão perto delas. Não perca a sua essência, não perca o brilho do Espírito Santo que está dentro de você. Hoje nós vamos falar o primeiro ponto dos 4 que nós vamos abordar aqui hoje. O primeiro ponto é reconhecer, antes de você evangelizar, entender a responsabilidade, o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é somente você pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço, ir para a igreja e falar: eu sou um cristão. Não é nada disso. Evangelho é muito mais do que carregar uma simples Bíblia embaixo do braço. Quando falamos de evangelho, não é somente de forma onde o seu pensamento pode chegar: eu sou cristão, evangelho é assim. Não. Evangelho não é nada fruto de pensamento. O evangelho está relacionado a ações. Tiago, ele vai nos dizer que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todas dá deliberadamente. Se você tem falta de sabedoria para falar da palavra, para estudar, peça a Deus: Senhor, me dá tempo, me dá disposição. Senhor, coloca as palavras certas na minha boca para que eu venha pronunciar. Coloca a sabedoria. Primeiro, Deus nunca vai te usar naquilo que você não tem. Não queira ser usado na palavra se você nem a palavra dele. Não queira demonstrar que você é uma boa pessoa se você tem péssimas atitudes. Você não pode demonstrar o que você pensa. Você pode demonstrar quem é você de verdade. Por isso que eu te fiz aquela pergunta lá atrás: qual é o verdadeiro evangelho? Para que a gente venha entrar direto ao ponto. O verdadeiro evangelho não está só interligado àquela passagem de que a Bíblia vai nos dizer: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não. A maior prova do evangelho, como Billy Graham vai dizer, não foi o homem ter ido à lua, foi Deus ter vindo à terra. A maior prova do evangelho, salva esse vídeo, já se inscreve, curte. Foi Deus ter enviado o filho dele para me salvar, para te salvar. E hoje nós recebemos essa graça que não foi de graça, mas foi de preço de sangue. Hoje nós recebemos a misericórdia de Deus, não alcançou. Nós recebemos o maior presente. A graça que não foi de graça, porque é um presente, porque presente é para quem não merece. Presente é para quem não merece receber coisa alguma. Então, a maior forma de você evangelizar é entendendo o maior poder do evangelho, entender o que Cristo fez pela minha e sua vida. Não adianta nada você simplesmente falar se você não entende o que é o evangelho. Agora você já entende. E com certeza você já reconheceu, já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, Deus, ele já pode ter aprovado, passado por muitos processos. Então tudo que você tem hoje é pedir para Deus, preparar a oportunidade e aproveitar o momento certo. Mas a questão nós vamos falar de alguns tipos de amizade. Qual amigo que você quer falar de Jesus para ele? É uma pessoa que está no mundo das drogas, é uma pessoa do trabalho, é uma pessoa que talvez não seja nem cristã, seja de outra religião. Então, a maior prova para você evangelizar, primeiro, evangelize através das suas atitudes. Como assim que eu posso evangelizar através das minhas atitudes? Uma pessoa que fuma.
Simplesmente, você não vai julgar ela, não. Não julgue, assim ela vai se afastar de você, assim você vai fazer da forma errada. Mas muito pelo contrário, você não deixe o mundo te influenciar, mas pelo contrário, influencie o mundo. Não deixe os seus amigos te influenciarem, mas pelo contrário, influencie os seus amigos. Maior prova que é fazer igual Paulo, nós somos uma carta a ser lida. Assim como Timóteo falou, seja um exemplo no falar, no comportamento. É que as suas atitudes venham falar o verdadeiro valor do cristão que você carrega dentro do seu coração, amém? A maior prova de amor é a gente mostrar o amor que Cristo nos alcançou, que Cristo nos fez. Então, aproveite o momento, a ocasião certa. Ah, mas qual que é o momento? A gente só conversa assuntos sérios. Mas com certeza vai chegar uma hora que você vai estar num assunto descontraído. Ou até mesmo ele vai ter passado por alguma situação triste, estar pensativo demais em algum dia. Então esse é um bom momento para você contar uma experiência que Cristo fez na sua vida. Ou até mesmo de algum milagre que você ouviu, de algum milagre de alguém que é próximo seu. Ou até mesmo da Bíblia. Sabemos qual provas que o Senhor tem feito para conosco. Deus ele nos mostra o seu amor nas mínimas coisas. Então é importante que a gente venha falar dele, seja através de experiências, seja através... Ah, mas eu não tenho minha experiência. Peraí, você está quanto tempo servindo a Deus? A palavra de Deus diz que a gente precisa fazer prova. Faça prova com Deus para que Ele venha se revelar na sua vida. Faça prova com Deus para que Ele venha te dar experiências, para que através das experiências vidas sejam alcançadas, amém? Então que as pessoas venham ouvir, assim com elas ouvindo, elas vão criar o desejo de irem à igreja. Talvez você... a pessoa não precisa nem falar, mas ela vai perguntar como foi seu final de semana, ou você pergunta o dela. Ela vai perguntar o seu e você vai falar, oh, foi uma bênção, eu fui para a igreja. Deus ele falou tremendamente. Teve uma pessoa lá que saiu chorando porque Deus fez isso na vida dela. Ela voltou para casa, Deus mudou ela, Deus mudou, deu condições que ela não tinha. Deus colocou um sorriso no rosto dela, já que ela andava só com tristeza. Algo Deus vai fazer. Peça para Deus, peça que Ele vai te dar as oportunidades, Ele vai te dar as experiências necessárias para que você venha atingir vidas, amém? E agora nós vamos falar sobre o principal ponto. Tem essência. Não queira ser cristão se você não é um. Não queira ser cristão se você não demonstra cristãos. Não é só demonstrar, mas ter uma vida espiritual ativa. Sabemos que as armas quais lutamos, elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. O inimigo é real. O mundo espiritual é real e nós entramos no mundo espiritual também. Então, para que a gente venha ganhar uma pessoa para Cristo, é importante, é necessário, é responsabilidade do cristão ter uma vida consagrada a Deus, ter uma vida de oração, falando, Senhor, salva, Pai, alcança essa vida, ter uma vida de jejum, ter uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais próximo você for de Deus, mais próximo você for de Deus, mais experiências incríveis você vai vivenciar. Talvez você não tenha nem chegado onde você já... Deus ele já tem um caminho traçado para você. Às vezes você, mas eu só quero chegar, tem um carro, tem uma casa. Deus ele tem uma mansão para você. Não estou falando somente coisa física, me direcionando para coisa física, material, mas espiritual. Às vezes você só pensa, Senhor, eu só quero, Senhor, pregar aqui na minha igreja, só quero receber uma oportunidade. Deus ele vai te usar para pregar. Às vezes você, Senhor, só me usa na minha igreja. Deus ele vai te levar no seu bairro, você vai se tornar uma pessoa conhecida. O que Deus tem para nossa vida é muito maior do que a gente possa pensar. Mas que a gente venha aprender a orar assim como Jesus nos ensina. Em Mateus 6, ele vai nos dizer, Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas porque Deus ele manda a gente orar para que a vontade dele venha se manifestar? Será que Deus ele não conseguiria manifestar a vontade dele sem a gente dar palpite? É claro que Deus conseguiria, mas a questão é por que Deus pede para que a gente venha pedir para que a vontade dele venha a ser manifestada? Mas por que Deus pede? A resposta para isso é que Deus ele quer nos ouvir. Deus ele não precisa
simplesmente agir por conta própria, mas Ele quer ouvir eu falar, Ele quer ouvir você falar, simplesmente porque existe uma relação entre a vontade de Deus e a nossa oração. Quando nós alinhamos a nossa oração com a vontade de Deus, pode ter certeza que a resposta é garantida. Nós oramos, Pai nosso que estais no céu, venha a nós o teu reino, porque nós estamos reconhecendo que nós fazemos parte do reino de Deus para que Ele governe em nós. Então que nós venhamos aprender isso, a ter uma vida de espiritualidade, para que Deus venha operar sobre nossa vida